para pegar lá uma boia no final. Estava muito boa. Estava lindo. Amém, gente? Vamos então à palavra de Deus. Você vai abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Chamado o Sermão da Montanha. Versículo 1, quem encontrou, diga amém. Vai estar aqui também na projeção. Se coloque em pé então, se você encontrou. Está calor, gente? Judia o calor, né? Tem gente que reclama do frio, mas quando chega o calor, falta praguejar. Eu prefiro o frio. Mas vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Até aí, amém, graças a Deus. Levante tuas mãos aos céus, diga assim comigo com fé: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus eterno, abençoe os teus filhos que aqui estão, Senhor, nesta noite. Declaramos, Senhor, a tua bênção sobre eles, em o nome de Jesus, amém. Podendo se assentar no nome de Jesus. Bom, Jesus, ele foi o maior pregador que já existiu. Nunca houve e nunca haverá um como Jesus. A Bíblia declara que quando Jesus ele abria a sua boca para ministrar, as pessoas se espantavam, se maravilhavam com as suas palavras, e diziam assim: nunca ouvimos tal palavra, nunca vimos pessoa falar com tanta autoridade e com tanto conhecimento como esse homem chamado Jesus. E esse texto que nós lemos aqui, sem dúvida alguma, ele é uma pregação de Jesus, é o maior sermão que já foi pregado em toda a história. Um sermão que é irrepreensível em todas as suas ações e doutrinas, e pontuação, retórica, tudo. Foi perfeito o que Jesus fez. E esse sermão todos nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Bom, e nesse contexto todo, em que falamos que Jesus, ele foi o maior pregador que a história do homem já conheceu, e ele ministrou esse sermão maravilhoso, e aí a gente entende que Jesus, ele era ou é a
palavra de Deus encarnada. No Evangelho de João, no capítulo 1, João diz que ele era o verbo vivo. O verbo vivo, a palavra que se fez carne, a palavra que se tornou homem. E a Bíblia diz que essa palavra, ela é poderosa, e ela cumpre aquilo que lhe apraz, o seu destino. Jesus, ele veio cumprir um destino, e o destino que ele veio cumprir é de libertar, de salvar e de restaurar quem crê no seu nome. E Jesus, ele mesmo se declara dizendo que ele é a verdade. E a sua palavra, há mais de 2000 anos, tem inspirado a humanidade. Esse sermão que nós lemos aqui um trecho dele, está há 2000 anos sendo divulgado, trazendo inspiração, direção, luz para a vida daqueles que querem ser salvos por Deus. E através dessas palavras, Jesus manifesta a sua obra. A obra de Deus, ela é manifesta através das palavras de Jesus. Os milagres que ele operou foram manifestados de acordo com a palavra. A vida de Jesus é um modelo que, para todos nós que queremos ser pessoas bem-aventuradas. Quem quer ser bem-aventurado aí, diga amém. Então a vida de Jesus, ela serve de exemplo para todos nós. Adilson, coloca um pouquinho de retorno para mim, só um tiquinho, meu amado. O som está bom, só preciso de mais de retorno. Obrigado. Então Jesus, ele serve de modelo. O próprio Paulo diz que ele era imitador de Cristo, e que se nós quiséssemos ser abençoados como ele era, deveríamos ser também seus imitadores. Bom, Jesus, ele manifestou toda a sua vontade, a sua obra, realizou grandes sinais através da palavra de Deus. A morte que Jesus teve não foi uma morte ocasionada pela perseguição, pela maldade ou pela vingança dos homens. Não, a morte de Jesus foi um sacrifício. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, sou eu que estou dando a minha vida por amor de muitos. Então Jesus, ele estava se sacrificando, estava se entregando. Interessante que Jesus, ao se entregar, ele nos mostrou que nós também devemos nos entregar ao Evangelho e ao poder de Deus, para que a nossa vida seja revestida do poder e da autoridade que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos ser revestidos, porque somos limitados. Nós somos limitados em nosso conhecimento, nós somos limitados em nos nossos pensamentos e entendimento. Por exemplo, eu não sei quanto a você, tem gente que tem uma memória fabulosa. Tem gente que conta o nome para mim, 2 minutos de conversa, eu não lembro mais o nome da pessoa. Tem alguém que é assim também, não? Achei que era só eu, me sentia culpado. Falei, meu Deus, parece que a gente está fazendo pouco caso, mas não é. Agora a Bíblia diz que Jesus, o Espírito de Deus estava sobre ele, e agora Jesus sobe ao monte, e lá a Bíblia diz que tinha uma grande multidão. Nós não conhecemos às vezes os nomes, o que muitas vezes a pessoa está sentindo, mas interessante é que Jesus, que ele começa a pregar, e parece que ele sabia o que estava no coração de todo mundo. É uma grandeza maravilhosa do poder do nosso Salvador Jesus Cristo.
Ele vai falando de acordo com a necessidade da humanidade. Assim são os dons espirituais de Deus, que se manifesta quando é útil, quando é necessário. Então Jesus começa a falar ali algo que ele conhecia, algo que ele estava sabendo. Eu não sei se você já teve a experiência de estar num culto, e comigo já aconteceu algumas vezes. A pessoa chega, aconteceu até esse tempo atrás aí, uma pessoa chegou para mim: pastor, como é que o senhor sabe que o que eu estava passando? Eu não sei, eu só preguei. A pessoa fala: parece que o pastor estava falando aquilo que eu estava sentindo, parece que o pastor estava falando da minha vida. Não era o pastor, mas era o próprio Deus, falando ao coração do povo, falando de acordo com a necessidade do povo. Era Deus dando uma direção, era Deus trazendo um consolo, era Deus trazendo um ânimo, era Deus trazendo uma unção diferenciada para a vida daqueles que estavam ouvindo a palavra. Então Jesus, ele começa a pregar ali, e ele começa a dizer: bem-aventurado. Jesus, ele começa a falar sobre a verdadeira felicidade. Quem quer ser feliz aí, diga amém. Todo mundo quer. Então Jesus estava falando de bem-aventurança. Quem quer ser feliz? E o cristianismo, se é que eu posso chamar de religião, mas vamos usar esse termo religião, ele é a religião do bem-estar, é a religião que nos dá prazer, é a religião que nos dá felicidade. E o homem, o ser humano, ele é obcecado por ser feliz. A gente sonha em ser feliz, sim ou não? Você não quer ser feliz? Não, pastor, eu me odeio tanto que eu quero ser um lascado na vida, eu quero ser uma pessoa sofrida, eu quero ser uma pessoa, falar para você, que uma pessoa que não tenha um motivo para sorrir. Isso me faz lembrar uma irmã. Há muitos anos atrás, eu estava tirando fotos, uma câmera digital antiga, mas há muito tempo, isso ainda era quando era o cinema, não era aquela igreja ainda que a gente tem hoje, lá na sede. Aí eu comecei a tirar foto, a irmã chegou para mim assim: só não me peça para sorrir, porque eu não gosto de sorrir. Nossa, juro por Deus, eu não gosto de sorrir. Aí eu fiquei sem jeito, né, irmão? Eu não gosto de sorrir, mas não precisa sorrir, irmão, fica tranquilo. É só tirar foto. Então tem gente que não tem motivo, não tem vontade de ser feliz. Mas, na realidade, lá no seu íntimo, no seu ser, a pessoa tem desejo sim de ser feliz. Ela tem sim desejo de dar um sorriso. Tem desejo sim de sentir alegria. Porque tudo isso causa um bem-estar para as nossas mentes e saúde para o nosso corpo. Então, o Evangelho é o que causa o verdadeiro bem-estar na vida do homem. E felicidade, a gente aprende conhecendo o Evangelho, que a felicidade não está nas coisas exteriores, nas coisas que nós vemos com os nossos olhos, não estão nas coisas externas, não está no dinheiro. Aí a Bíblia diz que dinheiro não traz o quê? Não, a Bíblia não diz isso não. Isso daí é ditado popular. Tem um amigo meu que fala assim: dizem, ele estava duro, ele estava liso, quebrado, moído. Ele chegou para mim assim: dizem que dinheiro não traz felicidade, mas eu não me importaria de ser triste lá em Cancún, com meu bolso cheio de dinheiro. Mas a felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está no sucesso, nem no estudo, na cultura que você adquiriu, estudando,
também não está na diversão, porque diversão é gostoso. Sim ou não? Diversão é gostoso, mas alegra você por algum tempo. Depois que acabou a diversão, aí voltamos à realidade. Viagem. Viagem é gostoso, sim ou não? Quem fica feliz quando vai viajar? Dizem que esperar por ela é melhor do que ela, na realidade, né? É que nem a festa. É melhor esperar, é mais gostoso esperar a festa do que a festa em si. Mas amém, a viagem. Aí tem gente que fala, não pastor, eu gosto de viagem psicodélica. Vocês me entenderam ou não? Um baseado, né? Um piripaquezinho ali para dar um upgrade na vida, né? Viajar sem sair do lugar, entendeu, meu? Ficar vendo lagartixa voando, elefante escalando parede. Tem um amigo meu que disse que via uns bichos desses aí. Eu não sei porque eu nunca usei, graças a Deus. Mas a Bíblia diz que tudo isso é uma ilusão, porque o próprio Salomão, que foi considerado o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus, ele pediu a Deus não riqueza e nem a morte dos seus inimigos, ele pediu sabedoria. E aí a Bíblia diz que no final da sua vida, ele que abandonou a sabedoria e começou a buscar a verdadeira felicidade onde ela não existe, na bebida, Salomão, na fama, nos prazeres carnais. E aí, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 10, ele diz: tudo isso foi vaidade. Tudo isso não me levou a lugar nenhum. Me levou do nada para o nada. Não me trouxe bem algum. Há muitas pessoas que dizem que Salomão ele não teve salvação com toda a bênção que Deus deu a ele. Muitos ainda discutem e divergem nesse tipo de opinião, porque a Bíblia não é clara, não dá certeza. Mas o pai de Salomão, chamado Davi, o maior rei que Israel já teve, ele escreve no Salmo 1, dizendo: bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor. O que ele estava dizendo para nós hoje aqui, igreja, essa palavra que Davi falou mais ou menos aí 800 anos antes de Cristo, há mais de 3.000 anos atrás, portanto, ele está dizendo o seguinte para mim e para você: bem-aventurança nós encontramos na palavra de Deus. Bem-aventurança, certeza, segurança, paz nós encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque tudo nessa vida vai passar, tudo nessa vida vai se acabar, não ficará pedra sobre pedra, mas a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, permanece para todo sempre. Aleluia! A verdadeira felicidade está em Cristo Jesus, não está em outro lugar. Quem já foi mundano como eu fui, sabe bem do que eu estou falando. Saía pela noite, quando voltava no dia seguinte, ou voltava à noite, era legal ali só para os outros verem, depois já não era mais. Mas o que Jesus estava falando para a gente, que a felicidade da igreja, a felicidade com Cristo, é contrária à felicidade
do mundo. O prazer que Jesus nos dá é diferente do prazer que o mundo busca. Quer ver uma coisa? Olha só. O mundo, ele busca felicidade em certos valores. O mundo quer abraçar certos valores. A igreja de Cristo tem que fugir, repudiar, se afastar dos prazeres que o mundo busca. Jesus está falando isso para a gente. Jesus diz assim: feliz é o pobre. Não é isso que Jesus disse? Bem-aventurado são os pobres. Bem-aventurado é aquele que chora. Bem-aventurado é o manso. Bem-aventurado é o puro de coração. Sabe aquele que fala, nossa, o cara lá é um Zé Mané. Não, ele é puro de coração. Bem-aventurado é aquele que é perseguido. Não é perseguido por qualquer coisa, não. Igual a gente viu ontem aí, o aluno lá que entrou na escola e atirou em 4 pessoas, matou uma, porque ele sofria bullying. Ele, na minha época, fala para você, então, ia ter tiro todo dia, né? Você tem uma cara que fazia bullying com os outros, rapaz. Fazia não? Só um pouquinho, né? Tá certo. Hoje em dia não pode. Então Jesus está falando de uma forma contrária. Irmão, como pode ser uma pessoa chorando e ser feliz? Geralmente a gente chora porque está triste. Sim ou não? A Bíblia fala, quem está alegre, canta. Quem está triste, faz o quê? Faz o quê? Não. Quem está alegre, canta louvores. Quem está triste, ora. Não é chora. Mas a gente chora porque está triste. Eu já chorei, já ri de sair lágrima dos olhos. Já aconteceu com você? Já, mas não estava chorando, eu estava rindo. Ele está chorando e ri. Não, está correndo lá, eu estou rindo. Mas Jesus diz, bem-aventurado é o pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito, pastor? Quando se fala pobre de espírito, está pensando uma pessoa que tem um espírito de porco. É uma pessoa que não tem nada de bom, ele é pobre de espírito, mas não é isso que Jesus está falando, não. Jesus está falando do pobre de espírito, é aquela pessoa que é humilde de coração, não é aquela pessoa que se acha autossuficiente, porque em um momento da minha vida eu achava que vir para a igreja era coisa de tonto, era coisa de fraco. Eu falava, não vamos para a igreja comigo, você é doido, rapaz, vou para a igreja. Negócio de igreja, negócio de crente é para quem não tem tutano no osso, para quem não tem sangue na veia, é para quem não tem coragem para agarrar e bota na conta de Deus. Dó de mim, irmão. Chega um momento que eu trabalhei de domingo, trabalhei de sábado, trabalhei o mês todo sem folga, para tentar mudar minha situação e não teve jeito. Bem-aventurado é aquele que não é arrogante. Bem-aventurado é aquele que não tem soberba no coração. É aquele que aprendeu, como Jesus disse: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmão, humildade de coração, era isso que Jesus está dizendo. No mundo não, se você for muito humilde,
Se você for soberbo lá, esse é o cara, hein? Nossa, olha o cara usa até algum palavrão para dizer, né? Aí vão dizer assim, homem que é homem não chora. Chora, pode chorar escondido, mas chora. Chora. Eu sou chorão, irmão. Eu choro. Porque tem pessoa que fala, não, pode chorar. A Bíblia diz que Jesus chorou 3 vezes. Pelo menos por 3 vezes, Jesus chorou. Não, porque o homem tem que ser durão. Tem que ser insensível, não pode ser sentimental. Pode. Pode e é. Porque Deus nos criou assim. Somos dotados de um corpo, nós habitamos em um corpo, somos um espírito que possui alma, que possui sentimento. Então, é normal você em algum momento da vida sentir tristeza, sentir angústia, sentir aflição na alma. É normal. Mas nós, que conhecemos Jesus, nós temos a quem ou onde buscar o nosso consolo, é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, ei, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar desamparados, eu vos enviarei um outro Consolador, é o Espírito da verdade, ele vai ser derramado e há de consolar os nossos corações, e não é só um consolo não, ele nos dá ânimo e vigor para a gente se levantar e ir em frente e tomar posse da vitória. Aleluia! Bem-aventurado é o manso e não o valentão. Não, comigo é assim, eu não deixo o almoço para janta. O irmão, tem um irmão lá no grupo de homens, uma vez nós estávamos lá, nesses encontros dos homens, ele vai contando uma história, não, que comigo é assim, não é qualquer azeite que frita meu bolinho. Não, porque eu não abro mão dos meus direitos, porque não, eu sou brigão. E aí a pessoa arruma uma confusão, e aí Jesus diz quando Pedro cortou a orelha do soldado Malcolm, Jesus diz assim, ô Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Acabará sendo ferido. O próprio Salomão chega a declarar que uma palavra branda, o que é uma palavra branda? Uma palavra calma, acalma o furor. E aí Jesus diz, bem-aventurado é o pacificador, aquele que não é apenas aquele que não arruma confusão com ninguém. Você fala, nossa, sujeito aí, ele não tem boca para nada. Você já viu esse tipo de gente? Ele não, ele uma pessoa calma. Não é só isso, não. Além dele não causar problema, porque tem gente que causa problema. Tem gente que parece, irmão, que ele não consegue viver sem criar problema para ele e para os outros. A vida dele é criar problema, é criar confusão. Tem confusão, você vai ver lá, o fulano está no meio. De um jeito ou de outro, o nome da pessoa está lá. Ei, na igreja, irmão, nesses 22 anos que eu pastoreio, irmão, falar para você, tinha confusão, eu já até sabia quem era. Eu falei assim, chama o fulano, nem contava aqui, chama o fulano, chama o ciclano, vamos conversar, porque, como o senhor sabe, sei.
Mas o pacificador é aquele que também que medeia a situação. Ele pacifica, ele acalma. Não vamos brigar não, deixa disso. Deixa disso. Agora tem uns, irmão, que é problema. Se viu que o fulano falou de você? A situação já não está boa. Irmão, se você não tomar cuidado, você pega a raiva da pessoa sem saber se é verdade. Já aconteceu com você? Aí você não sabe porque você não é abençoado. Porque você está com bronca do irmão ou da irmã, porque alguém disse que falou que ele disse. E aí você está com raiva. E aí você não sabe se é verdade. Mas aí você já não está dando nem passo para o irmão mais. Já está pedindo para Deus fazer justiça. Deus pesa a mão sobre aquele infeliz. E aí a pessoa não sabe porque não prospera. Aí Jesus diz, um pouco mais à frente desse texto, falando sobre oferta, diz o seguinte: ei, se você vai levar a tua oferta no altar, eu estou ensinando hoje, tá? Se você for levar a oferta no altar, e se lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, e o teu irmão tem alguma coisa contra você, o que Jesus fala? Deixa a oferta no altar. Jesus não falou assim, leve a oferta de volta. Ele falou, deixa a oferta vai lá e se reconcilia com o teu irmão, para que a tua oferta seja aceita. Talvez seja um dos casos, porque a oferta de Abel foi aceita, e de Caim não, porque Caim tinha alguma coisa contra o irmão, tanto é que depois foi lá, deu uma pedrada na cabeça do irmão, matou o irmão. Então a palavra de Deus fala que bem-aventurado é o pacificador, é aquele que busca apaziguar aqui os ânimos que estão exaltados. Tem gente que vai jogar gasolina no fogo. Ele quer ver o circo pegar fogo. Que termo feio, né? O circo está cheio lá. De repente tem aquele fogaréu, imagina a correria. Aí Jesus diz, bem-aventurado o perseguido por causa da justiça. Não está falando daquele que quer levar vantagem em tudo, porque brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, sim ou não? É a chamada lei do Gerson. Quem já ouviu falar aí? A lei do Gerson. O Gerson que odeia que use isso. Eu jogador de futebol da seleção brasileira. A lei de Gerson. Não, porque eu fui injustiçado. Amém. Se você é de Deus, se o Senhor é aquele que te dá a bênção, que te dá a vitória, se você é perseguido por causa da injustiça, fica tranquilo, fica sossegado. Deus é na tua vida, é Ele que te justifica. Não para de olhar para isso, continua a sua busca, continua servindo a Deus, continua olhando para a promessa, continua olhando para o autor e consumador da sua fé. Deixa as coisas que passaram no passado, senão coisas novas não irão acontecer. Jesus quer fazer coisa nova. Mas porque me magoou quando eu era criança? Já foi. Agora está com 90, deixa para lá. E aí Jesus diz que bem-aventurado é aquele que perde a sua vida. Porque o mundo quer ganhar a sua vida. Eu quero ficar com a vida feita. Quem quer ficar com a vida feita aí? Eu quero. Não é pecado. Não é pecado. Desde que não troquemos as prioridades. Porque aquele que só quer ganhar a sua vida,
Jesus diz que vai perder. E quem perdeu a vida por amor ao nome dele, esse vai ganhar. A Bíblia diz que o humilde será exaltado. Quem vai te exaltar é Deus. Seja humilde de coração, meu irmão e minha irmã. Seja gentil. As pessoas precisam ver que Jesus fez a diferença em nossa vida. Mais para frente eu vou pregar sobre isso. A verdadeira felicidade está nas coisas do céu. Por quê? Porque aqui na terra o ladrão rouba, a ferrugem destrói, as traças corroem a roupa, o cupim vai lá e destrói os móveis. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Que a felicidade não está nas coisas que a gente pode ver, está nas coisas em que Deus falou ao nosso coração. Certa vez, os discípulos de Jesus, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus mandou eles irem pregar o evangelho, entrar nas aldeias, e ele enviou de 2 em 2. Depois de algum tempo eles voltaram, um sorriso de um lado ao outro, feliz da vida, porque eles tinham curado enfermos, expelido os demônios, e eles estavam dizendo: Senhor, nós estamos felizes demais, porque os demônios se assujeitaram a nós por causa do teu nome. E Jesus disse: não, fiquem felizes, sintam prazer, porque o teu nome está escrito no livro da vida. O teu nome tem que estar escrito no livro da... Queridos, Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Hoje eu entrei na farmácia para comprar um desodorante, o meu acabou, para mim não vir cheirando no urso, vai te comprar um desodorante, né? Aí a conversa da mulher do caixa com uma das freguesas lá. E porque para onde você acha que não são cristãos que eu conheço? É perto da minha casa. Para onde você acha que a gente vai quando a gente morre? Não, porque o corpo vai para o cemitério. Tudo bem. Aí está certo. Mas e a alma? E o espírito? Será que tem vida eterna? Irmão, é uma conversa de vida eterna. E essa conversa, e esse mistério, que se torna o desejo da humanidade, saber se tem vida após a morte. E tem. Foi Deus que colocou no coração do homem. O ser humano busca Deus. E cada um diz: eu busco Deus do meu jeito. Eu busco Deus da minha religião. Eu busco Deus. Eu vou ficar falando o nome de religião aqui. Mas eu busco Deus. Porque todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Do diabo. Só Jesus leva o homem a Deus. Deus colocou no desejo do coração do homem o desejo pela eternidade. Eu estava vendo uma matéria esses dias aí, um milionário, não sei da onde, aí querendo prolongar a vida do homem aqui na terra por muitos anos, aí, mais de 100, 200 anos. O homem quer viver, irmão. Porque Deus colocou no nosso coração o desejo pela vida. Deus não nos criou para a morte. A morte é consequência do pecado de Adão e Eva. Por isso nós morremos. Mas a vida eterna vem através de Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. E não tem nada nesse mundo que supere essa
alegria, essa felicidade e esse prazer chamado salvação, vida eterna. Não tem ouro, não tem prata, nenhum tesouro desse mundo não dá para comparar com a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. E olha que o inimigo vai querer, muitas vezes, fazer uma barganha com você. Meu pai falava breganha. E tem gente que jura que breganha é o certo, ainda não, o certo é barganha. Você me dá, tem gente que vende alma para o capeta. Você me dá a tua alma, eu te dou a riqueza do mundo. Você me dá a sua alma, e eu te dou o amor da sua vida. E aí vai. Jesus rejeitou essa oferta de Satanás. Se você se prostrar aos meus pés e me adorar, eu darei a você todos os tesouros do mundo, porque isso é meu, me foi dado. E Jesus rejeitou por quê? Porque a verdadeira felicidade é em saber que nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Tem dinheiro que pague. A verdadeira felicidade está em Deus. A verdadeira felicidade e prosperidade está em ter uma intimidade com o Senhor. Busque uma intimidade com Deus. Busque se aproximar de Deus. Isaías disse: achegai-vos ao Senhor enquanto Ele está perto, buscai-o enquanto se pode achá-lo. A felicidade não está no casamento. Tudo isso é bom. Dinheiro é bom, mas não está nele. Férias é bom, mas a felicidade não está nela. Nessas coisas. A felicidade está em Jesus. Todas essas coisas Deus acrescenta na vida daquele que tem uma intimidade com Ele e que deixa o Espírito Santo direcionar a sua vida. Não vai faltar nada. Deus vai te dar a vitória. Vamos aplaudir o nome de Jesus.